Você já sentiu que a sua sogra sabe dos seus desejos mais íntimos antes mesmo que você? Eu achei que tinha encontrado uma mãe, mas na verdade eu estava alimentando uma serpente. Eu fui induzida a atrair meu marido com o melhor amigo dele dentro da nossa própria casa. Mas sabe o que é pior? O meu marido perdoou o amante, mas me odeia até hoje. Que engraçado. Eita, Lelê. Queridos e queridas, sejam bem-vindos ao Fim de Casamento. Que relato nós teremos hoje, hein? Estão preparados? Antes de irmos para ele, eu te peço que se inscreva aqui no Fim de Casamento, deixa o like nesse vídeo, me diga de onde você está me ouvindo, ok? Para você que já é inscrito, muito obrigada pelo carinho, pelo apoio de vocês. Eu já vou direto aqui para o relato, porque ele é bem extenso e tem muita coisa aqui para acontecer, tá? Então, bora prestar atenção que esse relato aqui vai tirar o fôlego de muita gente. Olá, Anne, como você está, minha querida? Eu estou bem. Eu espero muito que você esteja bem. Faz tempo que faz tempo que eu te procurei e peço desculpas por demorar tanto para enviar minha história. Eu estava esperando pela coragem. Gente, essa menina aqui, ela está desde novembro do ano passado para me enviar a história dela. Ela me enviou pedaço por pedaço e ela sumiu. Ela me apareceu essa semana enviando o restante da história dela, tá? Então, tá tudo bem. Nós não forçamos ninguém a mandar seus relatos. É assim, né? Vamos esperar pela coragem, cada um sabe o tempo certo de destrinchar a sua alma. Bora lá. Durante anos, eu carreguei o peso de uma culpa que não era minha, uma marca de adúltera que me destruiu socialmente e emocionalmente. Mas hoje, depois de descobrir a verdade por trás do teatro nojento, que foi meu primeiro casamento, eu decidi falar. Eu preciso que outras mulheres ouçam isso, porque o que eu vivi foi um crime contra a minha honra, arquitetado pela pessoa que deveria me acolher, que foi a minha sogra. Eu aceito sim as críticas, sei que muitos vão dizer que eu fui fraco, que eu fui conivente, mas eu quero que vocês entendam o cerco psicológico que essa mulher montou ao meu redor. Eu não estou me eximindo da culpa, mas eu sei que eu fui vítima também. Então, mulheres, escutem bem o que eu vou dizer para vocês. Não façam o que eu fiz. Nunca, nunca confie na bondade de uma sogra que parece querer ser mais sua amiga do que do próprio filho. Não aceitem conselhos de quem diminui o seu marido para te exaltar, mesmo que pareça que ela está do seu lado. Eu aceitei o ombro amigo de uma cobra e acabei picada dentro da minha própria cama. Ela usou a minha carência e as falhas do meu casamento como degrau para me destruir e ficar com um filho só para ela. O amor de uma mãe possessiva é capaz de criar as tramas mais perversas que o ser humano pode imaginar. Então, tudo começou há 8 anos. Eu me casei com o Felipe com 24. Ele era um homem muito bom, trabalhador, mas tinha um defeito que eu, na minha ingenuidade, achei que era amor. Ele era completamente dependente emocional da mãe. O nome dela era Lourdes. A Lourdes é aquela mulher que parece que tá ali para te ajudar, mas depois você vê que não é nada disso que ela está fazendo. Ela sempre foi uma mulher bem difícil, a, a dona da verdade, a ditadora da família. Mas comigo ela agia de um jeito bem diferente. No começo ela me abraçava, dizia que eu era como uma filha para ela, e eu, vinda de uma família pequena e desestruturada, eu caí como um patinho nas garras dela. Eu achava que tinha tirado a sorte grande por ter uma sogra tão moderna e compreensiva. O Felipe, ele era muito omisso. Ele não tomava decisão nenhuma sem perguntar para ela, e isso começou a desgastar o nosso casamento. A gente brigava porque eu queria ter a nossa privacidade e ele sempre levava a mãe dele para as nossas viagens, para os nossos jantares. E sabe o que era mais estranho? Era que quando o Felipe me tratava mal, ou era grosseiro comigo, a mãe dele não defendia ele. Ela vinha para o meu lado, ela me abraçava e dizia: Minha filha, você é muita areia para o caminhãozinho do meu filho. O Felipe é muito bruto contigo, ele não sabe a joia que ele tem dentro de casa. Se eu fosse você, eu não aguentava mais isso, não. Na época, eu achava que ela estava sendo justa. E eu pensava: Poxa, até a mãe dele vê que ele está errado. E ele não. Mal sabia eu que aquilo era o início do envenenamento. Ela estava plantando a semente da discórdia, me fazendo sentir que eu merecia algo melhor, enquanto pelas costas
Ela dizia para o Felipe que eu era a reclamona e que eu deveria e que ele deveria ser mais firme comigo. Ela criava um incêndio e depois vinha vender o balde de água. A Lourdes não queria que o nosso casamento melhorasse. Ela queria que eu me sentisse tão infeliz a ponto de procurar consolo em outro lugar. Nesse cenário, apareceu o Gustavo, o melhor amigo do Felipe. Ele sempre foi um rapaz que estava ali por perto. Ele era como um irmão para o meu marido. Entrava e saía da nossa casa a hora que ele queria. A minha sogra vivia elogiando o Gustavo na minha frente. Ela sempre dizia: Olha só como o Gustavo é atencioso, olha como ele te olha com respeito. Não é igual ao Felipe, que só pensa em futebol e videogame. Eu comecei a notar os olhares do Gustavo, mas eu respeitava o meu lar. Só que a minha sogra percebeu isso antes de mim. Ela viu que tinha ali uma brecha e resolveu escancarar a porta do meu inferno. Ela começou a arquitetar um flagrante, e esse flagrante mudaria a minha vida para sempre. E ela usou o melhor amigo do filho como isca para tirar do caminho, para me tirar do caminho e ter o Felipe de volta só para ela. Anne, minha querida, a maldade, quando ela é bem planejada, ela não chega gritando. Ela chega de mansinho, pedindo licença, ocupando os espaços e escancarando a porta, quando começa, né? O Felipe estava cada vez mais distante de mim, sempre focado no trabalho e nas vontades da mãe dele. Se ele tinha um final de semana livre, a mãe dele logo inventava que tinha alguma coisa para fazer na casa dela. Tinha sempre uma lâmpada para trocar, uma prateleira, uma dor nas costas, e sempre exigia que o filho ficasse a maioria do tempo lá com ela. Eu ficava em casa, sozinha. Às vezes eu chegava cansada do trabalho, mas eu nem ligava mais. Parecia que o contrato de conveniência era só para minha sogra, não para mim. Então, os dias que ele estava livre, ele não ficava comigo, ele ficava com ela. Nesse vácuo, o Gustavo ele começou a se fazer mais presente de um jeito que eu não percebia a gravidade. Ele era o melhor amigo do Felipe, quase um irmão, então a presença dele não causava estranheza. Mas a minha sogra, Anne, aquela mulher tinha o faro de um predador. Ela via como o Gustavo me olhava, ela percebia quando ele trazia uma flor que tinha encontrado e dizia que era muito bonita, ele me dava. Ou quando ele passava horas na cozinha me ajudando a lavar a louça, enquanto o Felipe estava dormindo no sofá. Então, em vez de me puxar o alerta ou de puxar a orelha do amigo dele, ela incentivava a nossa convivência. Eu lembro de uma tarde em que nós estávamos nós três na cozinha. O Felipe tinha saído para comprar alguma coisa para a mãe dele e a minha sogra começou com aquele papo venenoso dela. Ela olhou para o Gustavo e ela disse: Olha, Gustavo, olha só como a nossa menina está pálida. O Felipe não leva ela para passear, não faz um elogio para ela. Se eu fosse você, um homem tão gentil, não deixa uma mulher dessa murchar desse jeito, não. O Gustavo deu um sorriso meio que amarelo, sem jeito mesmo, mas eu vi o brilho nos olhos dele. E eu, na minha carência, eu me senti lisonjeada. Eu achava que era só uma brincadeira da minha sogra, mas ela estava era jogando a isca no anzol. A minha sogra começou a criar situações para nos deixar sozinhos. Ela pedia para o Felipe ir resolver coisas, às vezes até em outros bairros distantes, ou levava ela para pescar e dizia: Felipe, deixa o Gustavo aqui com sua esposa, deixa ele ajudar. Ela precisa de ajuda com algumas coisas, então ele vai fazer companhia para ela. Então, tá tranquilo. E ele acabava indo pescar com a mãe dele e me deixava em casa com o melhor amigo dele. E era um plano diabólico, eu sei. Ela sabia que eu estava fragilizada, que o Felipe estava omisso e que o Gustavo era um homem que sabia falar o que uma mulher queria ouvir. E ela estava montando o cenário perfeito para minha queda. E o pior é que ela fazia isso com um sorriso no rosto, me servindo café e dizendo que queria o meu bem. Gente do céu. O Gustavo, por sua vez, foi ganhando terreno. Ele começou a me mandar mensagens, perguntando se eu tinha dormido bem, se eu precisava de alguma coisa. Eram cuidados que o Felipe não tinha comigo há anos. A dona Lourdes via o meu celular sempre apitando e dava sempre aquela risadinha de canto. Olha só, eu acho que é o Gustavo, né? Esse rapaz vale ouro. O Felipe devia muito aprender com ele
como tratar uma mulher de verdade. Ela estava me empurrando para os braços dele, Anne. Ela estava validando uma traição antes mesmo dela acontecer, me fazendo acreditar que procurar consolo no melhor amigo do meu marido não era um erro, mas uma justiça pelo que eu passava. E eu comecei a me sentir confusa. Eu amava o Felipe, mas a presença do Gustavo me trazia uma paz que eu não tinha no meu casamento. E a minha sogra era a maior entusiasta dessa confusão. Ela nunca me disse: olha, não faz isso. Pelo contrário, ela dizia: a vida é curta demais, minha filha. Para, vai ser feliz. Já basta, você já é tão infeliz do lado do meu filho que não te dá valor. Vai cuidar de ser feliz, não se preocupa não. O Felipe é meu filho, mas ele é um bicho muito bruto. Você merece ser feliz, mesmo que seja fora desse trilho. E aquilo entrava na minha cabeça como uma autorização. Se a própria mãe dele dizia que ele não prestava, quem era eu para discordar? Nesse período, o Gustavo começou a ser mais ousado nos elogios. Sempre estava me fazendo toques acidentais, eram visitas fora de hora, eram coisas que ele trazia para mim, chocolate, flores. E a dona Lourdes, sempre que ela estava lá, ela via e abria mais o caminho para ele. Ela sabia exatamente onde a ferida doía e onde o Gustavo podia ser o remédio. O que eu não via era que ela não estava fazendo isso por mim, nem pelo Gustavo. Ela estava fazendo isso porque ela precisava de um motivo concreto para o Felipe me odiar. Ela precisava que eu cometesse um erro imperdoável para que ela pudesse dizer: tá vendo, meu filho? Eu avisei para você que essa mulher não prestava, que ela não era para você. Eu te avisei. Ela estava usando os sentimentos de um amigo e a carência de uma nora para destruir um lar e retornar o controle absoluto sobre o filho dela. Anne, o que eu vou te contar agora é um retrato de como uma mulher pode ser cercada por todos os lados até não ter mais para onde fugir. A minha sogra, ela não se dava mais por satisfeita em apenas envenenar meu ouvido. Ela resolveu trazer o perigo para dentro da minha casa. O Gustavo, o tal melhor amigo do Felipe, passou a ser uma peça fixa na nossa rotina. Ela dava um jeito de convidar ele para tudo. Era almoço, era jantar, era café da tarde, era para ver um jogo na TV. Ela dizia que o menino era um rapaz muito sozinho e que precisava de um ambiente familiar. Mal sabia eu que ela estava era montando o meu calvário. As coisas ficaram tão pesadas que eu e o Felipe resolvemos mudar de casa. Eu achei que saindo debaixo das asas dela, a gente teria paz. Que nada, Anne. A dona Lourdes era como uma sombra. Ela aparecia na nossa casa sempre sem avisar. E sabe com quem? Com o melhor amigo do meu marido. E eu descobri depois que ela tinha até chave reserva da minha casa. E sabe quem deu para ela? O próprio filho. Parecia que os dois tinham um pacto e eles não me deixavam respirar. Então, no meio de tudo isso, no meio de tanta cercação, né, do Gustavo para cima de mim, aconteceu o nosso primeiro beijo. E esse beijo aconteceu na minha nova casa, enquanto a minha sogra estava lá. Eu fui para a área de serviço e o Gustavo veio atrás de mim. A minha sogra, ela estava a poucos metros de distância e ele me encostou contra a máquina de lavar e me beijou ali mesmo. Eu tinha muito tempo que eu não sentia aquele fogo com o meu marido. O meu medo de ser flagrada se misturou com a adrenalina de ser desejada. Eu senti que a minha sogra sabia o que estava acontecendo, mas o silêncio dela na sala era como se fosse uma autorização para mim. Nesse mesmo dia, o Felipe e o Gustavo ficaram jogando videogame até tarde da noite, e como no dia seguinte era domingo, eu nem liguei. Quando deu umas 2 horas da madrugada, o Felipe vem para o quarto e apaga literalmente. O Felipe, quando dormia, podia cair o mundo que ele não acordava. Pois bem, por volta das 4 horas da manhã, eu acordo e vou na cozinha para beber água. Quando eu cheguei na cozinha, eu tomei um susto. O Gustavo estava de pé lá na cozinha. O Felipe tinha convidado ele para dormir lá em casa e disse, né, que estava muito tarde, e como eles tinham bebido um pouco, ele era muito perigoso ele dirigir. Beleza, não achei nada de ruim nisso. Mas quando eu vi ele ali, eu congelei, mas ele não me deu tempo de pensar.
Assim que eu me aproximei da geladeira, o Gustavo veio para cima de mim com uma força que eu nunca tinha visto. Ele me pegou pelo braço e me empurrou contra a parede da cozinha com uma agressividade que, em vez de me dar medo, me despertou um desejo que eu nem sabia que eu tinha. Eu tentei dizer não, tentei falar que o Felipe estava no quarto, mas eu não consegui falar nada. Ele começou a me beijar, beijou meu pescoço, começou a me beijar mais profundamente e eu fui me entregando. Fui me entregando, foi quando ele se ajoelhou e começou a fazer vou colocar aqui SO, oral, em mim, ali mesmo na cozinha. E com uma fome que me fez perder completamente o juízo. Ele me segurava na pia para eu me segurava na pia para não gritar, sentindo um prazer que era misturado com pavor de ser pega pelo meu marido. Depois disso, a gente não conseguiu mais parar. Ali mesmo, em cima da mesa da cozinha, nós tivemos relações. E foi algo que há muito tempo eu não sentia. Eu me sentia uma estranha, uma traidora, mas o jeito que o Gustavo me possuía era como se tivesse certo. E o que é mais doentio em tudo isso? E eu tenho certeza absoluta que a minha sogra sabia exatamente tudo o que estava acontecendo ali. A partir daquela madrugada, a minha vida virou um inferno de prazer e culpa. O caso durou quase um ano. E eu fiquei tendo um caso com ele debaixo do nariz do meu marido e com a cumplicidade da minha sogra. Ela viu o Gustavo entrando no meu quarto quando o Felipe saía para trabalhar cedo. Ela via as marcas do meu pescoço que eu tentava esconder. Ela chegava até a perguntar para mim rindo: Nossa, minha filha, que marca é essa? Parece que o bicho te pegou muito forte, né? Ela estava se divertindo com a minha queda. Ela mantinha o Gustavo por perto, alimentando a obsessão dele por mim. E eu vivi um ano sendo brinquedo daquela mulher. Ela usava o Gustavo para me manter ocupada e feliz enquanto ela recuperava o controle sobre o filho dela, dizendo que eu estava estranha, que eu não era mais a mesma esposa dedicada. Então ela foi minando o terreno dele e preparando o coração do filho para receber o choque final. Então, eu achava que eu tinha uma aliada que entendia a minha solidão, mas eu tinha uma carrasca que estava esperando o momento certo para atacar. Então, o Gustavo, ele sempre foi enganado por ela. Ele achava que aquele ali era o caminho para a gente ficar junto, mas a minha sogra, ela não queria isso, ela não queria meu bem. Ela queria me ver na sarjeta para ter o filho dela de volta só para ela, como se eu nunca tivesse existido. Até, Anne, que eu caí. Eram 5 horas da madrugada, eu me levantei novamente, o Felipe estava no quarto do lado. E ele estava no sono bem pesado que ele sempre teve. E eu fui pro banheiro, eu tomei um banho demorado, me perfumei e coloquei apenas um hobby. Eu já tinha combinado com o Gustavo na noite anterior que eu iria para o quarto dele assim que eu iria no quarto dele assim que o dia clareasse um pouquinho. O que eu não sabia era que cada plano que a gente fazia, ele passava direto para minha sogra. Então os dois estavam jogando juntos e eu estava sendo enganada. Então, eu levantei no horário lá, tomei meu banho e eu fui para o quarto onde estava o Gustavo. Então, o Gustavo já estava acordado me esperando e a gente não perdeu tempo e nem conversando nem nada. No meio do ato, naquela posição que não deixa dúvida nenhuma do que está acontecendo, a porta do quarto simplesmente abre. Não foi um erro e não foi coincidência. A dona Lourdes abriu a porta com a chave reserva e foi entrando com tudo dentro da casa. Ela não entrou com cara de susto, ela entrou gritando para garantir que o filho dela, lá no outro quarto, acordasse no susto e viesse correndo. Anne, foi um grito que eu nunca vi na minha vida, e ela gritava: Mas o que está acontecendo aqui? Que nojeira é essa dentro da minha família? Ela berrava. Eu tentei me cobrir, o Gustavo ficou paralisado, sem reação. Não deu tempo nem de pensar em nada. Em questão de segundos, o Felipe apareceu lá na porta, todo atarantado, e ele viu tudo. Ele me viu sem roupa, junto com o melhor amigo dele naquela situação. Mas ele não disse uma palavra. Ele ficou encostado no batente da porta, tremendo, olhando para a gente com nojo. Mas a minha sogra, ela não parava. Ela começou o showzinho dela,
me apontou o dedo na cara e gritou nomes que eu nunca achei que eu ouviria. Nunca eu achei que eu ouviria dela. E ela me chamou devagar, desgraçada, que eu não valia nada. E ela gritava que ela sempre soube que eu não prestava. E ela gritava: eu tentei te ajudar e você faz essa sujeira com meu filho. Ela fazia um escândalo, chorava, chorava mesmo, enquanto jogava as minhas roupas que estavam no chão em cima de mim, como se eu fosse um lixo. E ali no meio daquela confusão, a ficha caiu. Ela sabia exatamente a hora de entrar, como eu falei para vocês, estava ali, né? Em comunhão com o Gustavo, então ele tinha contado tudo para ela. Então, como ela tinha a chave da minha casa e ela queria me ver naquela situação humilhante, para que o filho visse tudo logo, então tudo aconteceu ali. O Gustavo não falou nada, abaixou a cabeça e não me defendeu de nada. Ele só ficou sentado na beira da cama, calado. Ele aceitou ser pego para ter a chance de me ter depois, exatamente como a minha sogra tinha prometido para ele. O Felipe saiu, saiu andando no corredor e a minha sogra foi atrás dele, abraçando, dizendo que ela estava ali para ajudar ele, para cuidar dele e que eu não prestava, que eu era um demônio. Então ela conseguiu o que ela queria. Ela escancarou o meu erro da pior forma possível para garantir que o filho dela nunca mais conseguisse me olhar na cara. E antes de sair do quarto, atrás dele, ela me deu um olhar. Sabe aquele olhar de vitorioso, tipo, consegui o que eu queria? Pois é, Anne. Então, ali eu entendi o que ela planejou contra mim. Eu ainda tentei me vestir rápido e fui atrás do Felipe, mas ela partiu para cima de mim e disse: olha, cata tuas coisas, cata o seu lixo daqui e sai da casa do meu filho agora. Eu tentei falar, tentei dizer que a casa também era minha, mas ela não quis ouvir. E olha que era eu que pagava as contas e pagava a maioria das despesas, mas ela não deixou eu terminar de falar. Ela foi no quarto, pegou 2 sacos de lixo preto e começou a enfiar as minhas roupas dentro de qualquer jeito. E ela jogou os sacos no meio da sala e gritava para todo mundo ouvir, até os vizinhos, que eu era uma adúltera. Eu tinha colocado o amante dentro da casa do filho dela, que o filho dela sustentava a gente. Então, depois de tudo isso, ela ligou para a mãe dela, ligou para as irmãs do Felipe, ligou até para minha própria família e ela contou tudo o que tinha acontecido. Lógico que ela lamentou, né, alguns pontos para garantir que ninguém tivesse pena de mim. E ela gritava: olha, eu peguei os dois na cama, minha irmã. O Gustavo estava em cima dela. Ela gritava para todo mundo ouvir, os vizinhos, todo mundo ouvir. E em menos de 1 hora, eu não era mais a esposa do Felipe. Eu era uma vaga, mulher da vida que não valia nada. E em relação ao Gustavo, ele tentou chegar perto de mim, em meio de toda aquela confusão, mas eu falei para ele não chegar perto de mim. Eu, ele achou que agora que tudo tinha explodido, a gente ia ficar juntos, ia ter um final feliz. Ele tentou colocar as mãos no meu ombro e eu senti um nojo tão grande que me deu vontade de vomitar na cara dele. Eu empurrei a mão dele e eu vi naquele momento que ele era tão vítima quanto eu daquela mulher. Ele era um idiota que serviu para ela como uma ferramenta. E eu só gritava: sai de perto de mim. E ele ficou ali com a cara de tonto, vendo a minha sogra me empurrar para fora daquela casa com os sacos de lixo cheios de roupa. E eu saí daquela casa, eu ainda tentei falar com o Felipe, que ele estava dentro do carro, mas ele não quis me ouvir. E a dona Lourdes se meteu na minha frente novamente e falou que eu não deveria mais conversar, nem trocar uma palavra com o filho dela, porque eu não era digna. E ela falava para mim que eu tinha destruído a vida dele e que se eu tivesse um pouquinho de dignidade, que eu sumisse de vez da vida dele. Então, ela entrou no carro e mandou ele arrancar e eles foram embora e eu fiquei ali. Depois disso, eu fui para um hotel que ficava perto da minha casa e eu passei a noite lá chorando, ouvindo as mensagens do meu celular, da minha família, de alguns amigos, e eu não estava acontecendo no que estava acontecendo. Não estava, desculpa, eu não estava tentando entender o que estava acontecendo. E a dona Lourdes, ela fez um trabalho completo. Ela não apenas me tirou da casa, ela me tirou o direito de defesa também.
Ela destruiu a minha reputação de um jeito que não tinha nem como eu contar a minha verdade. Então, ela incentivou, ela fez tudo, tudo de caso pensado. Então, eu era a culpada, o Gustavo era o traidor e ela era uma heroína que salvou o filho de uma mulher adúltera. Então, nessa primeira noite sozinha, eu entendi que o que era um isolamento total. O Felipe me bloqueou, tanto no WhatsApp quanto nas redes sociais também. A minha sogra levou ela para casa, ele para casa dela, porque lá ela ia ter o controle total sobre ele, né? Então eu percebi que a cilada não foi só um flagrante. A cilada foi todo aquele ano de amizade onde ela me preparou para ser odiada por todo mundo. Então eu fiquei na rua, sem eira e nem beira. Então depois da noite que eu passei lá no hotel, eu decidi que eu ia voltar para minha casa. Eu ia ter que enfrentar aquela situação, eu não ia sair de lá com 2 sacos de lixo de uma casa que eu ajudei a comprar, que eu ajudei a construir, que eu ajudei a mobiliar. Não era justo. Então, eu não podia sair da casa daquele jeito. Então, quando a dona Lourdes soube que eu estava em casa, ela foi imediatamente para lá para tentar me expulsar. Ela achou que eu iria sair dali de cabeça baixa e carregando as minhas coisas, mas ela se enganou. Quando ela começou a gritar para que eu sumisse da casa do filho dela, eu bati o pé. Eu olhei bem na cara dela e eu disse: olha, eu não vou para lugar nenhum. A casa, ela é minha também. Eu pago as contas e daqui eu só saio por ordem judicial. Então, eu virei para o Felipe, que estava lá no carro, e fui bem clara com ele: olha, se você está com tanto nojo de mim, então vai morar na casa da tua mãe. Não quero mais saber de você também. Depois disso, eles foram embora e ele foi para a casa mesmo da mãe dele. Os meses seguintes foram um verdadeiro inferno na terra para mim. A minha ex-sogra não me deu paz um único dia. Ela passava na frente da minha casa gritando ofensas, ligava para os vizinhos para fazer abaixo assinado contra a minha permanência ali, porque era um condomíniozinho, e dizia para quem quisesse ouvir que eu tinha transformado o lado do filho dela num prostíbulo, num motel. Então foram meses de um massacre psicológico pesado. E eu vivia trancada, só saía para trabalhar e voltava para casa. Enquanto isso, o Gustavo não parava de me perseguir. Ele batia no meu portão todo santo dia, levava flores e insistia para que a gente desse uma chance para nós dois. Ele achava que agora que o Felipe tinha saído da casa, eu correria para os braços dele, mas não era assim tão fácil. Anne, com toda a insistência dele, eu criei um desprezo tão grande por ele. Eu via o Gustavo e eu me culpava. Só que, ao ver o estado em que ele estava também, ele muito entristecido, e também estava sendo atacado pela família e pelos amigos, ele começou a perceber que o plano não era só sobre nós dois. O Gustavo ele começou a ver que a minha ex-sogra o tratava como um ninguém. Ela descartou ele como se fosse um trapo velho, proibiu ele de falar com o Felipe e ainda o ameaçou para que ele sumisse da cidade. E foi aí que a ficha dele também começou a cair. Ele viu que tinha sido uma ferramenta nas mãos dela. Então, numa noite, ele me chamou no portão. Eu não queria muito conversar com ele, não, mas por instinto eu resolvi ouvi-lo. Ele estava chorando com uma cara de arrependimento e veio me dizer: olha, eu confesso, ela me usou, ela me usou para te destruir. Ele confessou tudo para mim. O Gustavo me contou detalhe por detalhe como a minha ex-sogra arquitetou tudo. Foi ela quem colocou na cabeça dele que eu era infeliz, que eu era apaixonada por ele em segredo e que o único jeito de me salvar daquela vida era forçando o Felipe a nos pegar no flagra. E ela não apenas incentivou, ela deu as coordenadas. Ela dizia para o Gustavo os dias em que o Felipe estaria mais cansado, as horas em que ela estaria vigiando para a gente ficar junto, e principalmente ela prometeu que após o escândalo, ela mesma me convenceria a ficar com ele e convenceria o Felipe também a não brigar com ele e deixar o caminho livre para que ele pudesse me assumir. Mas era tudo mentira, né? Tudo mentira. O plano dela era um só: expor a minha desonestidade para garantir que o filho sentisse um nojo mortal e nunca mais quisesse me ver. Eu não vou mentir para vocês. Eu até cheguei
em pensar em vingança. No início, né, a minha vontade era de esfregar toda a verdade na cara do Felipe, desmascarar aquela cobra da mãe dele e mostrar para todo mundo o nível de podridão que era aquela mulher. Mas conforme os dias foram se passando, eu comecei a enxergar algumas coisas com clareza. Eu olhava para o Felipe e o que eu via era um homem fraco, um homem que não tinha voz, que era totalmente dominado pelas vontades da mãe e que nunca teve coragem de me defender, nem antes e nem depois do que aconteceu. Eu percebi que não valia a pena gastar um segundo da minha vida tentando provar nada para um homem que vivia debaixo da saia da mãe. Então, lavei as mãos e eu não quis saber. E foi aí que a minha cabeça ela mudou. O que eu antes via como um fim do mundo, eu comecei a enxergar como uma bênção. Porque imagina passar o resto da vida ao lado de um frouxo e tendo que aguentar uma sogra psicopata dessas. Então, Anne, Deus me livre. Ninguém merece um destino desse, não. Aquela armadilha que ela criou para me destruir acabou sendo a chave para que eu me libertasse daquela cela. Então, ela achou que estava me jogando na lama, mas na verdade ela estava me tirando de um pântano onde eu ia morrer afogada aos poucos. Então, eu me senti livre pela primeira vez em anos. E eu não precisava dar satisfação para ninguém. Se as pessoas quisessem pensar o que pensavam de mim, problema deles. Então, eu não ia competir com ela pela atenção de um marido omisso de jeito nenhum. Então, depois que o Gustavo abriu o jogo e contou toda a manipulação da minha sogra, eu resolvi ter uma conversa bem limpa com ele. Eu não sentia ódio mais do Gustavo, eu sentia pena. Ele foi tão idiota quanto eu. Eu olhei para ele e eu fui bem direto. Eu falei: olha, Gustavo, o que aconteceu entre a gente foi muito bom. Nós tivemos uma química, foi intenso. E eu não vou negar que eu aproveitei cada momento, mas eu não sinto amor por você. Quando ele me ouviu, ele me olhou com aquela cara de quem tinha perdido o chão, né? Porque na cabeça dele a gente ia morar junto e ia ser feliz. Mas não foi isso que aconteceu. Ele ficou em silêncio por um tempo, ficou processando, né, tudo que eu tinha acabado de falar para ele. Ele percebeu que tinha cometido um erro mesmo. O Gustavo então me perguntou se a gente poderia ser pelo menos amigos, e eu respondi que sim. Eu não queria mais inimigos, e no fundo ele era a única pessoa que sabia a verdade de tudo o que tinha acontecido. Então eu aceitei a amizade dele, mas com limites bem claros. Porque eu precisava de aliados e não de inimigos. E ele, querendo ou não, era uma peça muito importante em tudo. Então, nesse período, eu comecei a focar na minha reconstrução. Deixei o Felipe para lá, deixei a sogra latindo sozinha e eu comecei a cuidar de mim. A parte de não ter aquela mulher interferida em cada detalhe da minha vida é algo que nenhum dinheiro pode comprar. Eu via a dona Lourdes passando com o Felipe de carro e ele com aquela cara de infelicidade e ela com o peito estufado, achando que tinha vencido. Mas quem tinha vencido era eu. Eu estava com a minha casa, com a minha liberdade e com a verdade guardada comigo. O Gustavo continuou por perto, me ajudou com algumas coisas e ele foi, né, sendo meu informante sobre o que acontecia na casa daquela velha. Eu sabia de cada passo deles, sabia que a dona Lourdes já estava começando a sufocar o Felipe de novo, agora é que não tinha mais eu, né, para distrair ele. E o que mais me dava vontade de rir nessa história toda, se não fosse trágico, era a incoerência do Felipe. Porque passaram-se algumas semanas e o Gustavo me trouxe uma notícia que eu até custei a acreditar, que o Felipe tinha perdoado ele. Os dois já estavam conversando, saindo para tomar cerveja e agindo como se nada tivesse acontecido. Mas comigo o Felipe não queria nem papo. Ele mantinha o bloqueio em tudo. Não falava comigo, quando ele me via na rua, ele desviava. Então parecia que eu era um monstro perigoso. Agora, o irmão dele, né, o melhor amigo, que dormiu com a mulher dele, foi perdoado no estalar de dedos, mas a esposa, que viveu anos, foi riscada do mapa. Até o Gustavo achou isso uma aberração. Ele sempre vinha na minha casa e dizia: olha, eu não entendo não. Eu fui o cara que te pegou, eu fui o cara que traiu a confiança dele debaixo do teto dele. E mesmo assim ele me abraça e diz que a nossa amizade é maior que tudo. Mas de você, ele fala com um ódio que parece que você matou alguém. O próprio amante estava confuso com a falta de brio do meu ex-marido. E foi aí que eu entendi o nível de manipulação da minha ex-sogra.
ela permitiu o perdão ao Gustavo, porque o Gustavo era uma peça que ela podia controlar, um amigo que mantinha o Felipe distraído. Já eu era a mulher que tentou dar a voz à independência do filho dela. Então, eu era uma ameaça. Então, o Gustavo era só um erro de percurso que ela mesma incentivou. A minha ex-sogra limpou a barra do Gustavo e começou a tratar ele como se fosse filho para ela depois. Então, a culpa, no final de tudo, era minha e não do Felipe e do Gustavo, né? E dela também. Então, ver os dois juntos, uma vez foi patético para mim. O Felipe estava parecendo um zumbi, a mãe dele parecendo uma cobra e o Gustavo era uma cena cômica. Uma vez o Gustavo chegou comigo e me contou que numa dessas saídas, toda vez que eles saíam, o meu nome era sagrado nas conversas. Ela não parava de falar mal de mim um segundo, reforçando cada vez mais que eu não prestava, que eu era um demônio e que eu quase destruía a vida do filho dela. O Felipe sempre ali calado, aceitando tudo e não falava uma palavra. Então é um homem, né? Um homem sem espinha dorsal que preferia a companhia de quem o traiu do que a coragem de assumir suas próprias responsabilidades. Então, Anne, depois de tudo isso, eu comecei a sentir um alívio imenso. Cada vez que o Gustavo me contava alguma coisa sobre ele, eu agradecia mais a Deus por não estar mais naquele casamento. Então, a amizade do Felipe e do Gustavo foi uma farsa que foi sustentada pela mãe dele. Então, ela queria o filho em uma redoma e ela conseguiu. Ele é cercado por pessoas que ela gosta, que ela acha que não é uma ameaça para ela. Então, foi isso que aconteceu, né? Então, essa situação, ela só provou que eu sempre soube. Eu não perdi o marido, eu me livrei de um peso morto. O fato de ele perdoar um amigo e me odiar mostrava que o problema dele nunca foi a traição em si, mas o fato de que eu era a única que desafiava o controle da mãe dele. O Gustavo, mesmo tendo feito o que fez, era seguro para a dona Lourdes agora, porque ela tinha o rabo preso junto com ele por conta da verdade. E eu era a única que não devia nada a ela e que conhecia a sua verdadeira face. E isso, para uma mulher como a minha ex-sogra, é o maior crime de todos. Eu sabia da verdade. E as notícias começaram a vir, até que eu cheguei para o Gustavo e falei que eu não queria mais saber de nada daquela família, eu só queria seguir a minha vida. Então, uma vez, a última notícia que eu recebi do Gustavo foi que depois de quase um ano da nossa separação, o Felipe arrumou uma outra namorada. E como era de se esperar, a minha sogra não gostou, ex-sogra, né, não gostou nadinha. O plano dela ter o filho como bichinho de estimação, só dela, estava sendo ameaçado de novo. E ela começou a repetir o mesmo roteiro que usou comigo. As críticas, as fofocas por trás e a tentativa de sabotar o namoro do filho dela para que ele voltasse correndo para a saia dela. Só que dessa vez, a minha ex-sogra, ela encontrou uma pedra muito maior no caminho dela. Porque diferente de mim, que sempre fui da paz e do amor, nunca gostei de confusão, a namorada da vez não tinha sangue de barata que nem eu. Ela era o oposto do que eu fui. No primeiro sinal de intromissão da velha, a mulher bateu de frente. Não teve sorrisinho falso, nem aceitação de conselhos venenosos, não. A guria percebeu em uma semana o que eu demorei anos para entender, que a dona Lourdes era uma manipuladora que queria destruir qualquer mulher que se aproximava do filho. E o Gustavo me contou, até meio que rindo, que o clima da casa lá foi um inferno. A Lourdes tentou fazer uma daquelas cenas dela, reclamando de alguma bobagem, e a namorada não se calou. Ela respondeu à altura, colocou a sogra no lugar dela e disse que quem mandava na vida do casal eram os dois, não a mãe dele. O Felipe, como um homem frouxo que ele sempre foi, entrou no meio para defender a mamãezinha querida dele. Ele achou que a nova namorada ia baixar a cabeça como eu fazia, mas ele ouviu o que eu nunca tive coragem de falar. E a mulher não poupou palavras. Ali mesmo, na frente de todo mundo, ela descascou em cima do Felipe. Chamou ele de frouxo, de homem sem personalidade e dependente da saia da mãe dele. Ela disse com todas as letras que ele não era um homem de verdade, mas um moleque
que precisava de permissão da mãe até para respirar. O Gustavo disse que a dona Lourdes ficou brava de ódio. E o Felipe ficou sem reação, parado como uma estátua, enquanto era humilhado pela própria namorada por causa da mãe dele. E eu confesso que quando eu ouvi isso, eu senti uma satisfação enorme. Não era desejo de maldade, mas era a sensação de que finalmente alguém estava dizendo a verdade na cara daquela mulher. E na cara dele também, né? O que eu tentei mudar com paciência e amor, aquela mulher estava chutando com os dois pés. O Felipe estava sendo exposto como um homem limitado, que ele sempre foi, e a dona Lourdes estava perdendo o controle do teatro dela. Ela achou que todas as mulheres seriam presas fáceis como eu fui, mas ela deu de cara com alguém que não aceitava o veneno dela. O Gustavo me disse também, depois desse episódio, que o Felipe ficou arrasado, mas a dona Lourdes permaneceu lá, soprando sempre no ouvido dele que a namorada era uma louca, mal educada, só que o estrago já estava feito, né? A palavra frouxo ficaram na cabeça dele, até que o Gustavo concordou que o Felipe concordou, né, que a mulher estava certa. E eu só olhava de longe toda aquela situação, né? E toda vez que acontecia uma coisa dessa, eu agradecia a Deus, porque o circo estava pegando fogo lá na casa dela, e não na minha casa. Hoje, quando eu lembro disso, eu tenho a plena certeza de que o Felipe sabe exatamente a mãe que ele tem. Ele não é cego, ele sentiu na pele o que ela fez com o nosso casamento e viu o que ela tentou fazer com a namorada que chamou ele de frouxo. Mas o medo de sair da barra da mãe é maior do que o desejo de ser homem. O resultado de toda essa manipulação é patético. O Felipe já está chegando aos 40 anos, ele continua solteiro, mimado e vivendo sob as ordens da mãe dele. Ele se tornou um homem acovardado, uma sombra do que poderia ter sido, tudo para não desagradar a mulher que o sufoca em nome de um amor doentio. E o Gustavo, por outro lado, acabou se afastando definitivo, porque ele acabou namorando, engatou um namoro com uma menina, e ele resolveu levar essa menina lá na casa da dona Lourdes. E a velha, né, a cobra, quis fazer o que ela fez com o filho dela. Tentou fazer com o Gustavo exatamente o que fez com o filho. Ela quis mandar, desmerecer a namorada e criar intrigas. Mas o Gustavo, que já tinha aberto os olhos para tudo que estava acontecendo, ele não aceitou. Então ele acabou cortando relações com ela e, por consequência, com o Felipe também. Quando eu soube da decisão dele, eu fiz questão de dizer que foi a melhor escolha que ele poderia ter feito na vida. O Gustavo precisou perder a amizade do irmão para ganhar a própria dignidade. Hoje, eu e o Gustavo, nós somos amigos. Temos uma relação madura, baseada na verdade, e não existe mais desejo entre nós, apenas uma cumplicidade de tudo o que aconteceu. Eu também segui meu caminho, eu estou namorando com um homem muito gente boa, alguém que me respeita e que entende o valor da minha independência. Mas eu não sou boba. Antes de me envolver, eu fiz questão de saber quem eram os pais dele, né? Porque a convivência que eu tive com a dona Lourdes não foi nada bacana. Então, gato escaldado tem medo de água fria. E eu já paguei o meu pedágio com muita ingenuidade. Então, o conselho que eu deixo para quem é mulher e está me ouvindo é o seguinte: não ignore os sinais. Se a sua sogra compete com você, se ela diminui o filho para te exaltar, ou se ela se mete em decisões que só cabem ao casal, mana, corra. Não tente ser a salvadora de um homem que não quer ser salvo da própria mãe. Eu precisei passar por um escândalo, ser chamado de adúltera e quase perder a minha sanidade para entender que a amizade da minha sogra era, na verdade, a minha sentença. A minha vida hoje é de paz. Não tem gritaria, não tem flagrante armado. A dona Lourdes continua lá no canto dela, com um troféuzinho dela de quase 40 anos. E eu tô aqui. Ela acha que venceu porque me tirou da jogada, mas a verdade é que ela se condenou a cuidar de um homem frouxo pelo resto da sua vida. Eu estou livre, graças a Deus. Eu estou amando de novo e, acima de tudo, eu sou dona da minha própria história. O preço foi bem alto, mas a liberdade de não ter aquela cobra por perto vale cada centavo e cada lágrima que eu derramei. E para encerrar meu desabafo, eu quero agradecer imensamente ao canal por abrir esse espaço. Falar tudo isso me tirou um peso das costas que eu carregava há anos.
Eu sei que muitas de vocês que estão me ouvindo podem estar com um dedo apontado para mim agora. Eu sei que vocês vão me julgar. E eu não estou aqui para me fazer de santa, eu sei exatamente o erro que eu cometi. Trair meu marido com o melhor amigo dele foi uma falha muito grave. E eu paguei um preço altíssimo por isso, tanto na minha reputação quanto na minha paz de espírito. Mas eu peço do fundo do coração que vocês peguem leve aí nos comentários, tá bom? Eu sei do meu erro, mas ele não me rotula mais. Eu não sou apenas a mulher que traiu. Eu sou a mulher que foi cercada, manipulada e levada ao limite por uma sogra obsessiva que soube usar cada uma das minhas fraquezas contra mim. E eu já me perdoei. Deus já me perdoou também. E hoje eu sou uma pessoa completamente diferente daquela jovem ingênua que caiu na lábia de uma cobra. Ninguém é feito só de acerto, gente. O que eu vivi serviu para eu entender o valor e para nunca mais permitir que ninguém, absolutamente ninguém, tenha tanto controle sobre a minha vida e sobre os meus sentimentos. Que o meu erro sirva de lição para vocês não chegarem ao ponto que eu cheguei. E se o casamento está ruim, saia. Peça divórcio, se separe e vai ser feliz. Se a sua sogra é uma serpente, só se afaste dela também. Não esperem o fundo do poço para tomar uma atitude. E obrigada por me ouvirem sem pedra nas mãos. Hoje eu sigo com a minha cabeça erguida, sabendo que a minha história de superação é muito maior do que aquela manhã do escândalo. Eu venci a dona Lourdes, venci a fraqueza do Felipe e, acima de tudo, eu venci a culpa que tentaram me impor para sempre. Então, um beijo para todas vocês e que a minha paz sirva de inspiração para vocês buscarem a de vocês também. Muito obrigada, Anny. Minhas colegas e colegas, que situação, né? Que situação. Gente do céu, tem história que é um verdadeiro martírio na vida de uma mulher, né? E de um homem também. Bora lá para a análise do canal? A engenharia do narcisismo materno. Muitos de vocês vão falar isso, eu tenho certeza. Essa mãe é a famosa mãe narcisista. Esta é uma história. Desculpa, gente. Esta história. Vou falar novamente para vocês, tá? Me perdoem. Tá doendo muito a minha língua, gente. Muito mesmo. Esta história é um caso clássico de enredamento familiar e triangulação narcisista. O foco aqui não é o adultério, mas a manutenção de um sistema de poder doentio exercido pela essa mãe, a Lourdes. Porque ela tem o filho como objeto de posse, né? Para ela, o Felipe não é um indivíduo, mas uma extensão dela mesma. O narcisismo materno, qualquer mulher que, no narcisismo materno, qualquer mulher que se aproxima do filho é vista como uma invasora de território. A sogra não queria corrigir o filho ou salvar o casamento. Ela queria aniquilar a nora para que o filho voltasse à condição de total dependência emocional dela. Ponto número 2, a triangulação manipuladora. A sogra, ela utilizou a técnica de triangulação, onde se coloca como aliada de ambos os lados para manipulá-los. Com a nora, ela validava as frustrações para empurrá-la para o erro. Com o amante, o Gustavo, ela vendia uma falsa esperança de amor para usá-lo como carrasco. E com o filho, ela plantava a semente da dúvida para colher o ódio final. Ponto número 3, a fragilidade masculina. Que é um homem frouxo, né, gente? Olha, gente, homens que estão me ouvindo, deixa logo meu recadinho aqui. Se você é homem, se você tem mais de 30 anos, está na saída da tua mãe, não quer sair, acha que a vida vai ser resolvida pelos teus pais, você é um homem frouxo sim, tá? Então, olha só o que aconteceu aqui. O Felipe, ele exemplifica um homem que nunca viveu o processo de individualização. Ele é dominado completamente pela narrativa da mãe. O fato de ele ter perdoado o amigo, mas não a esposa, é a prova final da manipulação da mãe. Ela permitiu o perdão ao amigo, porque Gustavo não era uma ameaça ao controle dela, enquanto a esposa representava a independência do filho. Ponto número 4, flagrante. O flagrante não foi um acidente, foi um ritual de humilhação pública. A dona Lourdes precisava que o escândalo fosse tão grande que não houvesse possibilidade de retorno.
Ela usou o corpo e a honra da nora como sacrifício para garantir que o filho nunca mais confiasse em outra mulher que não fosse ela mesma. Então, o alerta que eu deixo aqui para vocês é o seguinte: mulheres, aprendam com o erro dessa história. Se você vive algo parecido, abra os olhos para estes sinais. A sogra amiga que fala mal do filho, ela não existe. Se ela diminui o próprio filho para você, ela está tentando te desestabilizar. O objetivo é fazer você se sentir superior e merecedora de mais, para que você procure isso fora do casamento e dê a ela o motivo que ela precisa para te destruir. Incentivo às amizades suspeitas. Nenhuma sogra saudável vai te incentivar a ter segredos e intimidades com amigos do teu marido. Se ela está facilitando encontros, ela está montando a sua armadilha, tá bom? O marido que não tem voz. Um homem que não impõe limites à mãe nunca será seu parceiro de verdade. Ele sempre será o soldadinho dela. Então não tente salvar um homem que escolheu ser dominado pela mãe. Então não confie em quem te oferece um ombro amigo enquanto chuta o chão debaixo dos teus pés. A liberdade ela custa muito caro, gente. Mas viver sob o domínio de uma sogra obsessiva custa a nossa alma. E eu espero, gente, do fundo do coração, que vocês não estejam vivendo casos semelhantes aqui. Porque ninguém merece ter uma vida dominada por uma pessoa, por um terceiro, que é uma sogra ou um sogro. Se uma pessoa decide se casar, as decisões têm que ser do casal e não de uma terceira pessoa. Então, assim, lembra da namorada que o Felipe arranjou? Ela bateu de frente com a mulher, não. Quem decide aqui a situação é eu e sua filha, a senhora, ó, é o puxadinho, não tem nada a ver com a situação. E ele não gostou. Ele foi lá, em vez de ficar do lado da namorada, ele ficou do lado da mãe dele. Se ela casasse com esse homem, ela ia viver a mesma situação. A mesma situação, ia viver em pé de briga com essa mulher. Então, gente, se você identificar que o teu marido é mamãe para cá, mamãe para ali, tudo, exatamente tudo é decidido pela mãe, minha filha, pega as suas coisinhas e saia de mansinho e vai viver a sua vida. Eu tenho um exemplo de uma amiga minha, que ela tem um relacionamento com uma pessoa por 10 anos. 10 anos. E tudo, exatamente tudo que ele fazia, ele não tomava decisão com ela. Ele tomava decisão com a mãe dele. Ele ia lá na cidade da mãe dele para perguntar se ele deveria, o que ele deveria fazer. Então, assim, lógico que sim, né? Nós precisamos sentar com nossos pais, de conselhos, mas jamais, em hipótese alguma, eles têm que decidir algo na nossa vida, principalmente se a gente é casado. Se eu sou casada, eu tenho um respeito e um amor gigantesco pela minha sogra e pela minha mãe, mas em hipótese alguma, eu vou decidir algo que eu tenho que decidir com meu marido, pedindo permissão dos meus pais. Não vou fazer isso, porque quando a gente casa, a gente quer casa, então, para isso. O meu marido, ele é a pessoa mais importante da minha vida, é com ele que eu vou construir a minha vida, é com ele que eu vou envelhecer. A minha mãe da mesma forma, vai envelhecer com o marido dela, vai cuidar da vida dela e assim por diante, gente. Então, se você quer casar com alguém, coloca na sua cabeça que a tua mãe, ela é o puxadinho, ela é uma visita na tua casa, ela não tem que ser a pessoa que vai decidir a tua vida, não. Você não tem que pedir permissão para ela porque você tem que fazer. Você tem que conversar com a tua esposa, com o teu cônjuge, beleza? Espero que tenhamos entendido aqui para que situações como essa aqui, ó, não sejam vivenciadas por nenhuma de nós, ok? Então é isso, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado aqui do relato, ele tenha sido agradável na vida de vocês. Se você tem algo para compartilhar aqui com o Fim de Casamento, quer mandar a tua história, é só mandar o WhatsApp, mandar um e-mail, eu estarei recebendo eles com muito carinho e dando o meu melhor para que as pessoas entendam o que aconteceu com você e deixando um alerta, uma análise para que as pessoas vejam o que aconteceu contigo com uma outra ótica, para que a gente entenda o que você passou e as situações que você que nunca é uma coisa normal, tá? E fazer um alerta aqui. Esse é o principal propósito do canal, alertar você para não cair nas mesmas armadilhas. Então, muito obrigada pela audiência de vocês. Se você me assistiu até aqui e não deixou o like, por favor, faça isso agora, não demora 2 segundinhos, vai me ajudar muito. Aproveita e coloca um comentário bem bacana na aba de comentários,
Pode ser uma crítica construtiva, pode ser o que você acha aqui do canal, o que você achou do relato, um conselho que você deixa para ela, a tua opinião sobre o que aconteceu aqui, tá bom? Coloque alguma coisa aí nos comentários, nem que seja um emoji, para me ajudar, tá bom? Então, é isso. Finalizo aqui minhas palavras. Aguardo vocês agora nos comentários e também nos próximos relatos. Um grande beijo e um grande abraço. Até mais.